Muito obrigado por sua companhia, por sua vigilância. Bom, quais são essas repercussões? São repercussões, claro, que mostram aí, mais uma vez, a chegada da justiça, ou pelo menos das investigações, ou pelo menos das preliminares da justiça, a figuras do alto escalão da política brasileira. O senhor Antônio Garotinho já foi candidato a presidente da República, é uma figura importante num jogo político do estado do Rio de Janeiro, foi vitorioso agora, de forma decisiva, na eleição do prefeito Crivella para o Rio de Janeiro, é um articulador político já antigo na cidade, no estado, especialmente em sua região, a região norte do estado, sua cidadela, seu reduto maior é Campos, comandado pela sua também suspeitíssima esposa, a senhora Rosângela Mateus, pai de uma deputada federal, enfim, uma das oligarquias políticas do estado do Rio de Janeiro, como também representa um grupo importante, eu diria até que materialmente mais poderoso, politicamente mais articulado, o senhor Sérgio Cabral, grande aliado de Lula, de Dilma, figura que se reelegeu para o governo do estado do Rio de Janeiro, elegeu o seu sucessor, o senhor Pezão, que hoje está no comando daquele caos e ajudando a aprofundá-lo, e o que aconteceu nas últimas 48, 72 horas é apenas uma parte do grande conjunto que nós estamos acompanhando desde a deflagração da Lava Jato. Estas prisões reforçam a derrubada de alguns mitos que às vezes são repetidos aí por gente que prefere analisar a Lava Jato segundo as conveniências dos próprios umbigos. A primeira delas é de que a Lava Jato é uma ação destinada a destruir um único partido, o PT, e suas lideranças. Já que, claro, o PT esteve no epicentro das investigações e das ações deflagradas pelo juiz Sérgio Moro em boa parte dos episódios, porque foi ele, afinal de contas, o partido líder da política brasileira nos últimos 12 anos, ou 10, 11 anos, e neste período aconteceram os fatos, os crimes, as barbaridades que a Lava Jato se concentra em investigar junto com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal. Mas a prisão de um político de expressão dentro do PMDB, é um político que tem um partido que domina a cena política do estado do Rio de Janeiro, o segundo estado em economia, junto com Minas Gerais no país, é a demonstração de que não é apenas uma legenda que está no alvo das investigações da Lava Jato. O senhor Antônio Garotinho também é político do PR e, portanto, mais um partido enfiado na sopa de letrinhas da corrupção brasileira, vendo o sol nascer quadrado. O que a gente pode enfatizar nesse episódio é que agora, e cada vez mais, se faz necessário esperar da justiça brasileira a tal efetividade nas ações. O senhor Antônio Garotinho e o senhor Sérgio Cabral estão vivendo nas últimas horas o mesmo tipo de situação que viveram ou ainda estão vivendo em graus diferentes de pressão outros figurões da política brasileira que, como muitos, como a maioria, trataram de ocupar cargos públicos para controlar de forma criminosa, com fins econômicos, familiares, de grupo, a máquina pública, a máquina do Estado Nacional. Assim como Cabral e Garotinho hoje estão no foco das atenções, estiveram já incontáveis outros personagens da alta cúpula, do alto da pirâmide política brasileira, e outros também integrantes desse escalão estão aí na alça de mira de investigações, boa parte delas sob responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, envolvendo os manganos com foro privilegiado. Quando a gente vê um cenário como esse, quando a gente vê ontem a população do Rio correndo para as margens da Avenida Brasil, para as passarelas que cruzam aquela via expressa, para saudar, aplaudir, ovacionar a caravana da Polícia Federal que levava para o presídio de Bangu o ex-governador Sérgio Cabral, quando a gente vê as reações nas mídias sociais, nas ruas, nos próprios comentários mandados pelos leitores de jornais, pelo material que nos chega dos ouvintes da Band News FM, saudando a prisão do senhor Antônio Garotinho, a despeito
do escândalo patético feito pela sua ilustríssima senhora e pela sua filha parlamentar ontem na porta do hospital, quando se preparavam para remover o meliante para o presídio de Bangu. Quando a gente vê a população reagir dessa maneira, a gente vê que a coisa não é partidária, a gente vê que a coisa não é política, a gente vê que a coisa não é eleitoral. A gente vê na reação dos políticos e de suas agremiações a tentativa de manter nesse nicho a discussão das investigações, o âmbito das investigações. Mas para a cabeça da população, para o sentimento, para o coração da população brasileira, o que está se vendo nesses episódios é o andamento de alguma coisa que levou 5 séculos para começar a andar e que agora parece estar andando. Pelo menos neste estágio inicial que envolve a captura e a exposição dos crimes cometidos por figuras como essas. A efetividade na qual eu tenho me concentrado aqui em muitos comentários ainda está por vir. Hoje, o colunista Hélio Schwartzman, da Folha de São Paulo, fala de que este momento de ontem representou uma cena típica da chamada justiça poética, né? Em que a virtude se impõe sobre os vícios, sobre os males, sobre os crimes, dando aos mocinhos que somos nós, e a própria história neste estágio, a percepção de que a justiça está sendo feita, né? Quando ele chama, entretanto, de justiça poética, ele classifica literariamente esses episódios como algo também que pode morrer só aí, dando a impressão de que tivemos uma vitória, dando a impressão de que a justiça foi feita, quando, na verdade, para que a justiça seja feita, é preciso concretizar as consequências que este cenário está produzindo, que este cenário está nos oferecendo. Nós estamos diante de movimentos, de ações, de atos da Justiça Brasileira, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, que consolam, que lambem um pouco as dores e as cicatrizes que essa gente produziu na sociedade. A questão está em saber agora até onde vai este tipo de operação, este tipo de ação e este tipo de realização, de concretização da justiça. Eu quero insistir que, a despeito do sentimento de vitória que temos, quando acompanhamos episódios como esse, o Café com Jornal agora está mostrando, por exemplo, a população soltando fogos de artifício no Rio de Janeiro, diante da notícia da prisão do senhor Sérgio Cabral ontem. Quando nós comemoramos estes movimentos, quando nós nos consolamos, sorrimos e respiramos aliviados ao ver criminosos deste quilate indo para a cadeia, nós talvez também deixemos que esta sensação turve a perspectiva do que de fato nos interessa. E o que de fato nos interessa é a efetividade de tudo que está sendo feito. A efetividade será configurada em função do atendimento de 3 questões básicas no que diz respeito a criminosos da área pública. A primeira delas é a destruição de seus projetos políticos. Não adianta a gente fazer comemorações como as que estamos fazendo, soltar fogos de artifício como estamos soltando, aplaudir o comboio da Polícia Federal na Avenida Brasil como estamos aplaudindo, se daqui a 4 anos ou 8 anos o senhor Sérgio Cabral estiver no Senado Nacional, como lá estão o senhor Fernando Collor e o senhor Renan Calheiros. Porque se olharmos para 8 anos ou 10 anos atrás, estes eram os personagens cuja situação nos causava a mesma situação, com a mesma sensação. Não adianta a gente comemorar soltando fogos, festejando estes episódios, se daqui a 2 anos eles estiverem em casas de veraneio, ou em casas de montanha, ou em prédios luxuosos de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou de suas cidades, curtindo uma prisão domiciliar que qualquer trabalhador brasileiro adoraria cumprir diante das condições de luxo e de conforto que esses espaços lhes oferecem. Não adianta a gente comemorar se, do ponto de vista do projeto político, portanto, estas figuras sobreviverem ao que fizeram.
Então, o primeiro projeto que tem que ser destruído é o projeto político desses grupos. Esses grupos têm projetos políticos com o único e exclusivo objetivo de apropriarem-se do Estado brasileiro para dele fazer um instrumento particular de enriquecimento e de permanência no poder. Então, o projeto de poder dessa gente tem que ser destruído. E não é assim que tem funcionado no Brasil. E a presença de figuras como essas que eu citei no Congresso Nacional, alguns elegendo seus filhos, alguns elegendo suas mulheres, alguns elegendo prefeitos, mostra que, a despeito das nossas comemorações de anos atrás, a realidade que nos interessa pouco mudou na política. Então, o projeto político tem que ser destruído. O segundo ponto a ser alcançado é o ponto relativo ao patrimônio. Não adianta nada a gente comemorar agora o que está acontecendo para estes caras daqui a 2 anos ou 1 ano e meio de volta às suas casas maravilhosas, preservarem as casas maravilhosas, o padrão de vida elevadíssimo, as lanchas, os helicópteros, as mordomias, as fazendas, os carrões e tudo mais. É preciso que o que eles fizeram se reflita não apenas na destruição de seu projeto político, mas também na retomada do patrimônio que acumularam, roubando dinheiro da população. E o terceiro ponto a ser alcançado é a privação da liberdade. Não adianta também a gente constatar crimes desta magnitude, que mataram milhares de brasileiros em filas do SUS, em hospitais, que condenaram milhares de jovens à ignorância por falta de escola, milhares de pessoas e de famílias ao desabrigo por falta de casas populares, que contribuíram de fato para a desgraça da população brasileira, se esses caras daqui a 2 anos estiverem no mesmo restaurante que a gente vai frequentar de vez em quando, seja ele popular ou não. Então há 3 pontos que precisam ser observados por todos nós enquanto soltamos os nossos fogos. O primeiro deles, até que ponto eles podem ressuscitar para retomar os seus projetos políticos de ocupação do Estado brasileiro. O segundo ponto, até que ponto eles vão guardar parte do que roubaram da gente. Terceiro ponto, até que ponto eles vão voltar a circular livres, leves e soltos entre nós. Se não pegarem cadeia firme, se preservarem seus patrimônios, ou se daqui a 4 anos estiverem novamente nos congressos por aí, ou nos governos estaduais ou nas prefeituras, representará um fracasso de toda a nossa comemoração e de todas as nossas esperanças. Olhando para trás, foi o que tem acontecido. Olhando até mais recentemente, é o que está acontecendo com boa parte dos criminosos alcançados pela Operação Lava Jato até aqui. Os executivos da Petrobras, os operadores do sistema financeiro, os doleiros envolvidos na Lava Jato, com grande grau de responsabilidade nos crimes cometidos, estão, repito, todos eles flanando ou em prisões domiciliares nababescas ou simplesmente livres, com seus patrimônios preservados. Ah, não, mas ele devolveu uma parte do dinheiro. Que parte do dinheiro? Ah, ele devolveu 90 milhões de reais, como aquele Sérgio Machado da Transpetro. Sim, mas roubou 1 bilhão. Se ele devolveu 90 e roubou 91, ele ficou com 1. Então, eu acho que o ponto que a gente não pode perder de perspectiva é isso. É a efetividade de tudo que nós estamos comemorando. Para que não transformemos este tipo de episódio, que representa uma página histórica inédita no Brasil, que temos que aplaudir e comemorar, sim, mas para que ela não se transforme na efêmera comemoração de uma vitória do nosso time de futebol, que ganha um jogo hoje e perde o outro amanhã, porque faz parte do jogo, faz parte do esporte. Ganhar num dia e perder no outro é parte da disputa esportiva, não pode ser parte da disputa pela justiça. A justiça se conquista com vitórias definitivas, e é isso que a gente tem que esperar para, de fato, fazer uma comemoração à altura dos acontecimentos e de nossas expectativas. Impressionante ontem o escândalo feito pela família Garotinho quando o figurão estava sendo transferido para a penitenciária, deixando um hospital do Rio, onde foi cercado de privilégios por uma pretensa situação de saúde que ele sempre evoca quando o bicho pega. O Garotinho é um cômico, é uma caricatura, é uma figura que sabe explorar muito bem esse tipo de coisa, e eu não tenho dúvida de que daqui a pouco estas imagens produzidas ontem por essa novela mexicana, com a mulher gritando, a filha se jogando, meu pai não é ladrão,
clarão, e ele esperneando, parecia uma criancinha na hora de tomar uma injeção no hospital, dentro da ambulância. Isso daqui a pouco vai estar nas redes que eles administram, nas emissoras que lhes são aliadas, mostrando a vitimização do senhor Garotinho, quando na verdade isso tudo foi uma cena, uma palhaçada que merece mesmo ser tratada como caricatura, como piada. Esta figura é uma piada, merece cadeia e lá deve ficar. O senhor Sérgio Cabral, estamos com informações de que ele entrou no complexo penitenciário de Bangu, cercado por administradores da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, nomeados por ele, do grupo político dele. Não foi tratado ainda como um preso tem que ser tratado, com uniforme de preso, raspa a cabeça e por aí vai. Fosse preto, fosse pobre, já estava desse enquadramento desde a primeira hora. Está lá sendo tratado com os salamaleques que a classe política sabe produzir para preservar seus privilégios. Vamos esperar, minha gente, de fato aplaudir, comemorar, saudar, mas vamos esperar que o tempo nos diga se temos uma vitória da justiça ou uma vitória típica do jogo de futebol, daquelas que o resultado seguinte pode transformar em choro. Vamos nessa.